Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Estamos dando início a mais um workshop. Nesse momento, estamos conectados aí com 15 pessoas. Informo a vocês que os nossos dois palestrantes já se encontram aqui, Silvado Teodoro e Alexandre Cardoso. Iremos apresentá-los logo mais. E, como já é de costume, irei projetar também aqui o nosso material, que servirá aqui de guia, como eu disse para vocês. Nosso workshop irá trabalhar na noite de hoje sobre Lean Office, uma vida sem desperdício no escritório. Ficará a cargo aí dos nossos dois convidados, palestrantes, Silvado Teodoro e Alexandre Cardoso. Lembro a vocês, também teremos, ao final da nossa palestra e do momento que abriremos aqui para perguntas e respostas, sorteio de 2 livros. O livro de Lean Office, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório, e o segundo livro, Lean, Uma Vida Sem Desperdícios. Né? Então, nesse momento, mais uma vez, desejo um ótimo workshop, boas-vindas a todos vocês, e rapidamente irei me apresentar. Acredito que sempre às terças-feiras temos oportunidades de ter aí colegas, né, audiência com pessoas diferentes, então rapidamente aqui me apresentar. Para quem não me conhece, sou Alan Neto, sou Master Black Belt, acreditado internacionalmente pelo The Council on Process Sigma Certification. É uma experiência aí de mais de 20 anos atuando na indústria, né? Tive passagens aí pela Ford, divisão Troller aqui no estado do Ceará, onde fiz toda a minha trajetória de formação Belt, passando por diversas áreas, qualidade, engenharia de desenvolvimento, engenharia experimental, engenharia de validação, e também na área de Income Quality. Passei pela Gerdau cearense como coordenador de qualidade, tecnologia de processo e produtos, e atualmente faço parte da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil, como coordenador de melhoria contínua. Também leciono no Grupo IREP, onde sou diretor sócio consultor para a formação de belts, e na Unifor, uma universidade particular aqui do estado do Ceará, nos cursos de pós-graduação. Mas, como eu também sempre digo, né, depois de me apresentar, a gente não veio aqui para falar do Alan. Então, vamos aqui mostrar rapidamente também a nossa agenda para a noite de hoje. Teremos agora, a partir desse momento, né, já estou vendo que o Alexandre Cardoso já está aí com a câmera ligada, Sivaldo Teodoro também já está aí com a gente, então teremos aí já com a câmera ligada, teremos a palestra, né, que tratará sobre a Lean Office, uma vida sem desperdício no escritório. Ao final da palestra, nós faremos aqui algumas perguntas, teremos aqui um momento de debate a partir das minhas anotações, e logo em seguida abriremos aí um debate para perguntas e respostas. Então, utilizem o chat desde já para deixar os seus comentários e também para deixar as suas perguntas. Ao final do nosso encontro, iremos liberar uma senha para o sorteio dos livros, né, onde também liberaremos ali um QR Code, um Forms para cadastro aí do nome de vocês, para em seguida a gente fazer aqui o sorteio. Então, vamos agora já apresentar os nossos dois palestrantes. Vou começar aqui com o Sivaldo Teodoro, e aí logo em seguida com o Alexandre Cardoso. Peço aos dois colegas, né, que desde já agradeço demais por terem aceito esse convite. Rapidamente, antes de apresentar, a gente estava batendo aqui um papo antes, né, para toda essa organização. E aí, né, o Sivaldo perguntou: não, você esteve, né, no Fórum Nacional Lean, que houve em Fortaleza? Eu estive, já tive a oportunidade também de conhecer o Alexandre Cardoso num outro encontro, num outro momento, se não me falha a memória, no Lean Summit, que também teve aqui no estado do Ceará, proporcionado pelo nosso colega, que também já esteve aqui com a gente, organizado, né, pelo Arthur Rosel. Na ocasião também esteve com a gente lá o Garcia, que está aqui com a gente também. Então, é sempre um prazer, fiquei encantado com as duas palestras, então não poderia perder a oportunidade, né, de quando o Alexandre Cardoso participou ali como ouvinte da palestra do Arthur Rosel e do nosso amigo Garcia, de convidá-lo para estar aqui com a gente, né? E prontamente os dois aceitaram, então um grande prazer ter vocês aqui. Então, agora, apresentando o Silvado Teodoro, né, consultor da Tubilinha, especialista
implementação de projetos de Lean Pink, com experiência nas áreas de saúde, vigilância sanitária, Lean Office, compras. Eu tive que resumir um pouquinho, tá, Silvado, para poder dar tudo aqui na minha pesca, né? Em tecnologia da informação. Ele é graduado em análise de sistemas pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, em gestão estratégica de empresas pela FANCAP e mestre em sustentabilidade pela Pontífice Universidade Católica de Campinas. Passagens aí pelo Centro Nacional de Pesquisas em Energias, na Prefeitura Municipal de Campinas, pela PUC Campinas como professor de MBA e atualmente é consultor de Lean pela TubeLean. Vou apresentar logo em seguida também já o Alexandre e depois eu deixo a sala com vocês. Alexandre Cardoso, né, atualmente presidente da TubeLean, é especialista em Pink, com mais de 25 anos de vivência prática, gerência de projetos de implementação de conceitos em grandes empresas dos setores de alimentos, químico, automotivo, metalúrgico, consumo e serviços, é mestre em gestão de produção pela Escola Politécnica da USP e especialista em Lean Leadership pela Universidade Kentucky, nos Estados Unidos, né, e autor de diversos livros como Logística Lean, em centros de distribuição, Uma Vida Sem Desperdício e o Lean Office, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório. Passagens aí pela Vision Automotive, pelo Lean Instituto Brasil e atualmente, como eu disse, é presidente da Lean Consultoria. Meus amigos, depois de utilizar aqui a minha pesca, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o convite. É sempre um prazer ter pessoas, né, com a experiência de vocês, com toda essa trajetória, contribuindo aqui com o nosso aprendizado e com essa experiência. Deixo agora com vocês dois aí a sala e é agora com o Alexandre e o Sivaldo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Alan. Muito obrigado aí pelo convite. A gente ficou muito feliz. A gente acredita muito que o Lean pode transformar o Brasil, né? E para isso as pessoas precisam conhecer, né? É impressionante como as pessoas não conhecem Lean, né? A gente, aliás, é o motivo da geração desse livro vermelho aí que você falou que vai ser sorteado no final. É que sempre que eu sento no avião, o cara, o que que você faz? Eu falo, sou consultor de Lean. Aí a pessoa não tem a mínima ideia do que é, aí eu dou o livro para ela, porque esse livro mostra como apliquei isso na minha casa, né, com a minha família. Então é bem interessante, foi assim que surgiu esse processo. A gente vai dividir aqui a apresentação, eu vou fazer um pedacinho do começo, depois o Sivaldo vai conduzir até o final. Não é isso, Sivaldo? Legal. Bom, muito boa noite a todos aí também. É um prazer estar aqui, batendo um papo aí com vocês, dividindo um pouquinho de nossas experiências. E assim como o Alexandre falou, realmente muita gente não conhece Lean. Eu ainda sou muito jovem nessa trajetória, tenho 10 anos aí de trajetória Lean, mas com uma jornada bem interessante que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui para o Alexandre já começar. Só um minutinho. Pode começar, Bom, Alexandre. aí, beleza. Então, a ideia nossa eu sempre falo assim, por que que a pessoa tem que praticar ou aplicar o Lean, né? Eu sempre falo que é para eliminar desperdício, basicamente, essa é a ideia básica, né, do conceito. Então, isso que a gente vai passar para vocês, resumidamente, é um pouco do que está no livro, mas realmente o tempo é bem escasso, então a gente fez um resumo aqui. Pode passar o primeiro slide. Eu queria falar também que a nossa empresa tem uma missão que o nosso propósito é estimular a aplicação do Lean para as pessoas serem mais produtivas e felizes, né? Então, nós acreditamos muito que a felicidade ela tem que fazer parte do trabalho, tem que fazer parte da vida das pessoas. Então, isso é o que nos move e é o que faz a gente cada dia mais experimentar e falar do Lean para várias pessoas, né, e empresas no Brasil e na América Latina. Então, esse é o nosso legado. Quando eu falo isso, as pessoas ficam até meio assim, ué, mas que felicidade e produtividade tem a ver com Lean, né? Tem tudo a ver, né? É, Então, não é isso, Sival?
Eu acho que é até legal você compartilhar um pouco dessa história, né? Daquela supervisora de recursos humanos que conta isso, né? Acho que é É, muito interessante você contar um pouquinho dessa história que mudou a vida é, dela, né? foi muito interessante porque essa pessoa chegou para mim e falou assim: Nossa, Alexandre, o Lean mudou minha vida. Eu falei: Nossa, caramba, interessante ouvir isso, né? Não tinha ouvido isso de ninguém. Ela falou assim: Não, é que antes eu trabalhava muito, acordava muito cedo, não via minha filha, chegava tarde, minha filha já estava dormindo e eu perdia muito tempo. E aí, depois que vocês vieram com essa a implementação do Lean, eu aprendi a melhorar meu trabalho, né? A gente padronizou algumas coisas e agora eu consigo sair no horário, chegar em casa mais cedo e curtir com a minha filha. Então, até hoje eu fico meio arrepiado com essa história e E realmente acabou com um dos desperdícios que foi horas extras, né, Alexandre? sem dúvida. E no Office, né, Sivaldo? Isso foi muito No interessante. office, exatamente. Foi bem bacana. Então, a gente vai passar, o Sivaldo vai passar o próximo slide. O que eu queria convidar vocês é para a gente meio que fazer uma viagem juntos, né? Eu sempre gosto de fazer analogias, né? Então, para que você entenda um pouco os conceitos, é importante você sair um pouco do seu dia a dia, do seu mundo, né? Eu sei que provavelmente você deve estar chegou em casa cansado, né? Com muita coisa, vamos dizer assim, né? Que passou o dia hoje. Mas a ideia aqui é convidar vocês a fazer uma viagem, né? E nessa viagem, pode passar o próximo slide, Sivaldo? Qual a ideia? É trazer para vocês uma visão do mundo de uma maneira diferenciada. Ou seja, ter um olhar não para o físico, mas para as questões do fluxo da informação. Então, a ideia é que você consiga ter um olhar a partir desse treinamento e entender que as suas ações no escritório movimentam o mundo. Olha só, não sei se você sabe, mas você que manda um e-mail, que faz, né, trabalha numa empresa, faz logística, faz a parte de transporte, né, que é o próximo slide. Galera, nada se movimenta se não houver um processo administrativo associado, né? Então, é importante ter esse olhar, porque é a partir daí que você começa a enxergar uma coisa que fica bem oculta. O Sivaldo vai falar disso, mas assim, as coisas ficam ocultas por trás até dos seus e-mails, né? Então, você vê que muitas vezes você manda um e-mail e você movimenta, né, muita economia, movimenta o mundo e passa essa imagem para as pessoas. Só que o que acontece, né? O que acontece é que, pode avançar, Sivaldo, muitas vezes as mensagens não chegam do jeito que a gente queria, né? Isso acaba gerando uma bomba, uma dinamite, né? Às vezes um erro que você comete, né? Você vai fazer um pedido lá de 100 peças, aí você erra e coloca um zero a mais, fica 1.000, né? Aí você fala, 1.000 não é nada, né? Só que aí não cabe no armazém, né? Então é importante conhecer bem esse processo administrativo para conseguir, né, enxergar os desperdícios, Sivaldo, que é o próximo aí que muitas vezes está escondido aí, né? Eu costumo dizer assim que é como se fosse um Monte Fuji, que às vezes fica escondido e a gente não vê, né? Ele fica oculto, às vezes, pelas nuvens, e a gente acaba não enxergando esses desperdícios. Então agora eu passo a bola para o Sivaldo, que ele vai explorar com vocês os desperdícios que muitas vezes são muito conhecidos na indústria, mas pouco conhecidos nos processos administrativos. Muito bem. É isso mesmo, Alexandre. Quando eu olho para essa montanha aqui, justamente ela eu costumo chamar de como se fosse uma montanha invisível aqui no escritório, né? Porque ele acontece o tempo todo e a gente tem aquela coisa de escondida, né? Ele fica oculto. E a hora que a gente vai olhar para esses desperdícios, eles são enormes e provoca muitos atrasos e uma coisa muito comum no mundo administrativo, pelo menos nos meus 30 anos de experiência em supply chain, eu trabalhei a tal de burocracia. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do que é burocracia. E quem está no escritório a gente acaba sendo muito burocrata nesse caso, né? Então vamos lá. Vamos falar dos desperdícios aí no que a gente chama aí do dia a dia. Eles são, vamos chamar, fazer uma analogia com a indústria. Quando a gente fala de espaço, você tem no mundo administrativo
muito comum a gente fazer duplicar planilhas, né? Uma das coisas que a gente observa, e até hoje ainda o pessoal faz muito, você tem lá o SAP, o TOTUS, ou qualquer ERP, você tem um conjunto de informações e você resolve baixar esse conjunto. Aí você duplica esses espaços e baixa para onde? Para o nosso querido Excel, né? Esse Excel, você vai lá, redigita tudo de novo, duplica essas informações, faz muitas conciliações, e o resultado disso é sistemas duplicados, né? E aí você está ocupando espaço de bases de dados diferentes. E aí tem uma coisa que é muito curiosa, que a gente normalmente acaba cometendo, e é um desperdício extremamente comum. Não sei se na empresa de vocês acontece, mas eu vi isso acontecer em diversas outras, que é o tal do e-mail, né? Quando você manda um e-mail, manda um anexo, e aí tem uma ferramenta no Outlook, a maioria dos e-mails, que é o Reply to All, ou traduzindo para o português, é copiando todos, né? E aí copia todos, e é ótimo isso, né? Você manda aquela informação copiando a todos, aí o outro, do outro lado do planeta, responde obrigado, copiando a todos também. Aqui o pessoal fala, de nada, de novo, voltando, copiando. E aí, o que acontece com isso? Ocupação de espaço desnecessário em nossas caixas de entrada. Tá? Esse é um grande desperdício muito comum. O segundo desperdício que é interessante, não, e até uma certa correlação também com o espaço, é o tal do transporte, o que a gente chama, na indústria, você tem muito transporte de peças, equipamentos. No caso do mundo administrativo, você tem ou transporte de papel, né, o pessoal levando pastas de um departamento para outro, ou eletronicamente, né? Você transporta do SAP para o Excel, do Excel você faz gráficos, transporta para o PowerPoint, e do PowerPoint faz a apresentação, alguém tira foto da minha tela que está aqui e compartilha com outros, e aí começa uma bola de neve, ou seja, estamos transportando a mesma informação entre diferentes sistemas e diferentes departamentos também, né? O terceiro desperdício é o que a gente chama aí de excesso de informação. Da indústria, a gente pode chamar que é o excesso de produção, né, ou superprodução, no nosso mundo de office, que é o de escritório, a gente chama de excesso de informação. A gente, não sei se vocês já lidaram, por exemplo, com excesso de assinaturas, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente melhorou o processo de compras. E o processo de compras, assim, para você aprovar uma compra de US$ 1 ou de US$ 1 milhão, tinham-se 7 assinaturas. E era uma coisa assim, surreal. E a demora, e era mais curioso ainda, era a quantidade com que essas assinaturas tinham que ter movimentação. Então, associa-se a 7 aprovadores, 7 secretárias. E aí você passava pela secretária, que liberava para o diretor, ou para o gerente, ou para o presidente, liberar essas aprovações. O resumo da ópera é que um processo de compras demorava 30 dias para ser aprovado. E aí, a grande questão aí do excesso de informação é que, para cada situação, a secretária colocava mais informações para o diretor. E aí virava uma bola de nove. Chegava no presidente, e o presidente já não sabia mais nem o que estava assinando. Esse é um outro desperdício muito comum. Ou então eu levo informação a mais daquilo que é necessário para o entendimento do problema ou para a tomada de decisão, tá?
Esse aqui é uma coisa assim, tempo de espera. Espera é uma coisa muito, vamos chamar assim, no escritório que a gente pode trazer de exemplo para vocês é justamente a questão dos processos. Por exemplo, se você leva um processo de compras para estar pendente de assinatura, aquele processo está esperando, ou seja, não é o processo que está esperando, mas é matéria-prima para a produção, ou é uma entrega importante para um determinado processo fluir, ou então pessoas aguardando, por exemplo, uma nota fiscal, que é alguém precisa assinar a nota fiscal, para o motorista seguir o seu rumo. A espera, ela é o que a gente chama assim de uma barreira que os processos não estão fluindo, tá? A outra grande problema aí que são os nossos chamados aí reparos, falhas, e o que acontece muito, como o próprio nome diz aí, o resultado disso, como consequência dessas falhas, são correções, perda de tempo com retrabalho, atrasos na entrega de um processo para o processo sub, que é o consequente. O Ô, que chama... Sidão, Oi? permite um comentário aí que eu acho que é legal, né? A gente sempre fazer que, de maneira geral, a gente nunca marca esses erros nem correções, né? E eu queria até sugerir para a equipe aí, pessoal que está assistindo, fazer um teste amanhã, a partir de amanhã começar a marcar os retrabalhos, né? Inclusive aqueles em que o Sim. chefe pede um trabalho, aí você faz, aí você manda para ele, ele fala, não, muda isso, né? É um retrabalho. Ah, muda aquilo, né? Então, na área administrativa, isso é muito comum, né, Sivaldo? As pessoas não marcam, não controlam os defeitos, os erros, né? Como a coisa chega para a gente, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso vamos pegar a área de recursos humanos, né? Precisa contratar um analista de manutenção, por exemplo. E aí a área só diz que é um analista de manutenção, mas ele não coloca informações, por exemplo, qual é o perfil, que formação é necessária, não traz elementos, qual o prazo de experiência que requer para aquela vaga. E aí a analista de recursos humanos tem que adivinhar, entre aspas, qual é a demanda. E o que acaba acontecendo, ela tem que se reunir, volta para a área de manutenção para tentar definir melhor essa contratação. Ou então, por exemplo, em compras acontece muito isso. Eu sempre tinha uma frase que dizia que era assim: se você especificar bem, eu vou comprar bem. Mas se você especificar mal, eu vou comprar bem também. Ou seja, eu vou comprar o que você especificar. E aí o resultado disso é, se você não especifica bem, por exemplo, tive uma experiência no centro de pesquisa, lá no CNPq, que foi o pessoal pediu uma requisição de compras para o meu comprador, que foi uma escada. Mas você quer escada como? De abrir, de fechar? Não, quero uma escada de 5 degraus. Daí, quando chegou a escada era de encostar na parede, e aí o cientista falou assim, não, mas eu não queria essa escada, eu queria a escada de abrir para poder colocar no armário. Daí que ele foi especificar. Aí sim, você vê a importância da definição correta, que a gente chama de correta e completa, para evitar esses reparos, falhas, e que trazem uma consequência muito grande aí em retrabalhos, tá? A outra, a outra questão fundamental de desperdício é esse deslocamento de pessoas ou entre áreas, né? E isso é uma das coisas que chama muita atenção. Para você resolver um problema, você tem que sair da sua mesa, ir até
um outro lado. Às vezes, em determinadas empresas, você tem que atravessar uma rua e chegar no outro lado da rua para você tentar tirar uma dúvida, por exemplo. E dado a velocidade com que você precisa para resolver. Então, deslocamento, a gente chama de movimentação, pode ser de pessoas, pode ser também de processos. Você vai levar esse processo de um lado para o outro. E aqui nós estamos falando aqui de outras questão muito importante, que é o processamento também desnecessário, né? Que é quando a gente tem muitas coisas acontecendo, olhando ao mesmo tempo. E isso também é muitas bases de dados, muita informação, excesso de informação, correndo o risco aí de cometer falhas também nesse processo. Bom, aí falando um pouquinho na questão do fluxo físico, já adentrando, quando a gente olha para o fluxo físico, ele é visível, a inspeção, você consegue enxergar a inspeção em cada operação, você consegue ver nitidamente que a produção, a qualidade, a manutenção, do início ao fim, desde a matéria-prima até o produto final. E no administrativo? No administrativo, você tem uma coisa que é assim, departamentalizada. Você tem o que entre os departamentos? Você tem paredes. Você tem, e essas paredes, o que a gente observa é que, de um lado, você não vê o que está acontecendo do outro lado, ou seja, o fluxo é cheio de interrupções. Então, você acaba tendo o chamado formação de os heróis da resistência, né? Que são pessoas resistentes à mudança. Tem muita pergunta do quem, quando. E aí você está sempre cheio de trabalho, e a correção desses é muito tardia, você não consegue enxergar. Não sei se isso, quando a gente olha para fluxo de informação, quebrar essas barreiras é o que a gente chama na filosofia ali do maior desafio no Lean Office. Como que eu transformo o fluxo da informação de uma maneira clean, de uma maneira lean, né? Que é olhando ele, o fluxo de valor, para que a informação flua do começo ao fim, sem interrupções, sem retrabalhos, de uma maneira rápida até o objetivo final. E aí, a boa notícia é que é possível mudar, é possível fazer algo diferente. E a grande questão é para melhorar tudo isso, é, a gente para fazer isso, eu vou para o próximo slide aqui mostrar algo que seria muito interessante. A primeira grande coisa que a gente chama de ir ao Gemba. Quando a gente fala de Gemba no escritório, o Gemba é uma coisa muito mais simples aqui, que a gente chama, né, Alexandre, de reunir as pessoas, né, os principais atores aí do fluxo de valor e desenhar esse mapa desse fluxo que vai. E é uma coisa curiosa, né? Quando a gente começa a desenhar, reúne as pessoas usando essa alta tecnologia, eu sempre falo que é o post-it, né? O post-it faz a gente enxergar como é que as coisas fluem e aí ampliar a nossa visão sistêmica em termos de processo. E essa oportunidade de fazer o mapa ajuda a enxergar os principais desperdícios, os principais retrabalhos, as principais dificuldades, os gargalos, e principalmente
conecta as pessoas. Ô, É, Sivaldo, aí vale, só para complementar o que você falou, né? Realmente, assim, o que é interessante é quando a gente faz o mapa, a pessoa às vezes descobre que o trabalho dela é importante para outra pessoa, né? Ou que ela comete, quando ela comete um erro, ela acaba comprometendo o trabalho do próximo, né? E às vezes ela nem sabe, nem conhece o que está do outro lado, né? Às vezes as né, pessoas nem se conhecem, né, Sivaldo? Vão se conhecer no é, mapeamento. Ah, você é de tal área? Isso! Não, é exatamente isso. Eu tive essa experiência recentemente. Nem vou falar o nome da empresa para proteger a informação, mas a gente teve, eu fiz um trabalho de Lean Office numa área de recursos humanos, por exemplo. E um dos clientes estava há 10 anos na empresa e ele não sabia quem era que cuidava das vagas de produção dele. Aí, quando as meninas da produção, do recrutamento e seleção chegou, eu falei assim, pois bem, deixa eu apresentar, essa aqui é a Maria, essa aqui é a Joana, esse aqui é o José da produção. Esses nomes são fictícios, tá? Aham. Então, só para você ver, eu fiz a apresentação das pessoas. E é uma coisa curiosa, né? Eu até coloquei a frase, o RH vai até você. O RH sair do seu departamento para trabalhar junto com a produção, para entender qual é a demanda, qual é a dificuldade, e a partir daí eu consigo enxergar qual é o problema que está acontecendo lá no outro, do outro lado, com o meu cliente interno, e por que que é importante eu contratar mais rápido para repor aquela vaga, por exemplo, de auxiliar de produção, que certamente estava impactando o quê? A produção, que é o fluxo de valor principal da companhia, ou no caso da fábrica, tá? Legal. E aí, quando a gente fala de olhar para o estado da arte, de como as coisas estão hoje, a gente tem, na cada post-it que a gente estava falando, que é o do mapa de fluxo de valor, a gente utiliza coisas simples, né? Ah, por exemplo, no post-it, a gente divide, são dois, né? O primeiro quadrinho aqui, que a gente chama de caixa da atividade, que é a definição da atividade, o que, depois quem faz, se é indivíduo, área funcional, e como, detalhes, por exemplo, se é um formulário físico, se é sistema, se é um e-mail, e depois embaixo a caixa de dados, que é importante a gente, essa caixa de dados, a gente coloca lá qual que é o tempo de processamento para executar essa atividade. Um exemplo simples, emitir uma requisição, ou elaborar uma requisição de vaga, uma requisição de compras, ou emitir uma nota fiscal. Quem faz? Aí pode ser o auxiliar fiscal, o assistente fiscal, como no SAP. E aí, quanto tempo ele leva para fazer isso? 10 minutos. E assim você vai montando a sua, diferente de fluxograma. Você complementa com informações importantes para entender o que você está fazendo. E também tem outros símbolos. Esse que você está vendo aqui, que é o tempo de espera. O tempo de espera entre etapas. Então, por exemplo, eu emiti a requisição, estou aguardando a requisição aprovar. Então, quando alguém vai aprovar a requisição, essa tem tempo de espera da aprovação. E aí, eu perguntas, esse losango aqui é uma questão de derivar para perguntas de decisão. Foi aprovada? Se sim, faz algo, se não, faz outra coisa. Então, a gente vai derivando o nosso mapa com todas essas informações ao longo do mapa de fluxo de valor. E aí chegamos no mapa do estado atual. Essa aqui é uma representação do mapa do estado atual, de um processo de cotação, por exemplo, e ele tem uma série de atividades, desde o cliente, quando coloca algo, isso vai desencadeando ao longo do processo. E aí, uma vez feito o mapa do estado atual, eu identifiquei qual é o meu lead time, quais são os gargalos, o tempo de espera, onde está acontecendo os principais, vamos chamar assim, aí para identificar
as principais dificuldades do processo. Tá? E aí, a partir do estado atual, a gente desafia cada etapa, desafia as pessoas a pensar, que a gente chama de pensar fora da caixa. Em todos os nossos processos aí de construção aí de Lean Office, eu sempre falo para as pessoas que não existem perguntas idiotas. Todas as perguntas, elas são válidas. Até a mais absurda que ela possa parecer, ela faz a gente pensar, por que que eu faço daquele jeito? E aí, o pessoal remete a uma regra que foi, às vezes, há 10 anos e que não faz mais sentido a mesma regra ser aplicável hoje. Então, é importante esse desafio que a gente entra numa empresa e o dia a dia vai consumindo, a gente não para olhar para o nosso processo e pensar assim, que coisas diferentes eu posso fazer hoje para mudar, para tornar o meu amanhã melhor? E tornando o meu amanhã melhor, eu posso, também torno o amanhã do próximo, daquele que vai usufruir como output do meu processo, da minha atividade que eu faço hoje. Então, construindo o estado futuro tem muito dessa de mudar o mindset e buscar a diferença lá na frente. Então, o outro conceito que a gente utiliza, e é bastante conhecido aí no mundo da produção, da indústria, é o tempo tact. E o tempo tact no administrativo não é muito diferente. Você tem que é o tempo disponível dividido pela demanda. O resultado disso, gente, é que quando você tem uma demanda muito alta por um pouco tempo, as pessoas acabam fazendo o quê? Horas extras, força-tarefa, trabalhando de sábado, para poder atender aquela demanda. Então, isso, ou então tem que contratar mais gente. Essa também é uma frase que a gente acaba ouvindo muito, né, Alexandre? Em muitas empresas, fala assim, nossa, a gente não está dando conta, tem que contratar mais gente. Mais, e aí mais, e não, e acaba esquecendo de melhorar o processo para aumentar a velocidade e o output dos processos para a próxima etapa. Sem dúvida. Ô, Sivaldo, deixa eu só fazer uma pergunta. Alan, até que hora a gente pode ir? Até 8h10? Opa, são Eu- 19h50 até umas 8h15, Tá tranquilo. bom. Só Tá? para alinhar aqui o timing, Ah, acho que tá só para bom, a gente beleza. dar uma. Acho que a gente Ok, podia vou dar dar uma uma acelerada pequena então. acelerada. Ah, tá bom, Tranquilo, obrigado. tranquilo. Beleza. Bom, e aí, para a gente montar o nosso estado futuro do Lean Office, às vezes você tem um processo gigantesco e aí você dividir ele em blocos e aí entendendo quais são os requisitos do bloco um, do bloco 2, bloco 3, assim sucessivamente, sempre pensando como um cliente, né? Vamos ser o bloco 2 como cliente do bloco um e assim sucessivamente, para que a gente possa tornar mais fácil a construção do estado futuro. Aqui é uma maneira simples de vocês entenderem o que é espera em lote, né? Produção em lote. Isso aqui é uma coisa, uma analogia que a gente pode fazer com isso é quando as pessoas acumulam as coisas. Por exemplo, a gente, eu só aprovo uma vez por dia. Então você tem acumulando o processo, aí no final do dia eu estou aprovando os processos. Aí isso é o mesmo conceito. Então, do fluxo. E aí, fluxo contínuo seria como bem simples também, fazer uma, mover uma. One Piece Flow, certo, Alexandre? Isso mesmo. O One Piece Flow aqui no escritório, o que que a gente faz, né? A gente fala assim, a eficiência individual, ela prejudica a eficiência sistêmica. Então, o fato de você esperar acumular
por exemplo, assinatura para assinar no fim do dia, do ponto de vista individual, é eficiente, mas do ponto de vista sistêmico, no fim, aquela assinatura que entrou de manhã às 8 e você assinou às 4, ela ficou esperando aí todo dia, né? Então, o ideal é que você faça as aprovações de acordo com um ritmo maior. Não estou dizendo que assim que chegar uma você tem que fazer, mas em vez de você fazer uma vez por dia, fazer 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, isso dá ritmo, né? Faz com que as coisas fluam de maneira mais contínua, né? Que é isso que representa aí essa figura, né, Sivaldo, Sim, do fluxo contínuo, exatamente. E na área administrativa isso é possível, né? Inclusive a gente até vai mostrar aqui alguns exemplos, mas dá para fazer célula em fluxo, né? Juntar as equipes Sim, multifuncionais sim. para fazer a coisa fluir, né? Exato, exato. A outra questão dentro da construção do estado futuro é sempre tentar eliminar aquelas etapas que não são necessárias, ou que elas não têm assim, não agrega nenhum valor e às vezes elas estão ali porque alguém definiu uma regra, porque tem que passar pelo crivo, de várias pessoas antes. Então, assim, quais são as etapas críticas do processo? O que realmente agrega valor para o processo? E aí, assim, você, na medida do possível, eliminar aquelas que não fazem sentido, e estão lá mais atrapalhando o fluxo. Uma coisa que é muito importante é a gente olhar para aquelas assim. Em linhas gerais, gente, quando a gente faz um mapa de fluxo de valor, em teoria, a gente elimina em torno aí de 40 a 60% das etapas, pelas nossas experiências. Para você ter uma ideia, como isso é fundamental. E uma observação, que às vezes a gente tem ouvido muito, vamos contratar um workflow. Cuidado quando a gente contrata o workflow e achar que a tecnologia vai resolver o problema. Ela pode automatizar o desperdício. E isso a gente já viu acontecer. Por quê? Porque não faz o papel de olhar para o mapa para eliminar as etapas que não são necessárias. Então não adianta nada você ter 10 assinaturas e automatizar as 10 assinaturas. Até teve uma experiência que a gente teve com um cliente e ele falou assim: Nossa, quando era papel era mais rápido para aprovar. Eu falei: Como assim? Porque a gente achava o diretor no corredor. Aí eu chamava o diretor, ô senhor José, vem cá. Daí ele assinava na hora. Agora não, agora ele tem que entrar no celular. Daí ele só entra à noite, ou no dia seguinte. Então o processo fica demorando. Então, um dos cuidados que a gente tem que tomar com relação à tecnologia é não evitar automatizar o desperdício. E aqui, gente, olha só que interessante se a gente olhar para essa imagem. Combinar etapas para fazer fluir. Quando a gente fala fluir, imagina que vocês estão num departamento cheio de paredes. Vamos remover as paredes. E aí o que acontece? Dentro delas haviam pessoas, e as pessoas agora conseguem ver umas às outras. E aí, olhando o nosso exemplo de fazer fluir, eu poderia criar uma espécie de célula que, onde eu tenho o cara da, por exemplo, o cara da engenharia, o cara de custos, o cara da área fiscal, a pessoa responsável por compras, aí todos trabalhando numa célula e aí discutindo, solucionando problemas. E aí, o que acontece? Antes eu tinha que sair e mudar de área por área, e aqui eu faço o processo fluir. Ô, Você Sivaldo, quer só um comentar? exemplo, eu quero um comentário rápido, assim, lembra das paredes que a gente falou? Elas são físicas, mas às vezes elas são paredes, como é que eu diria, emocionais, né? Outro dia a gente fez um projeto desse, e aí o gerente da engenharia falou, não, mas o meu pessoal vai sair da minha frente aqui, eu estou olhando, eu estou Uhum. supervisionando todos eles, né? Em vez de pensar no todo, né? Pensar mais no poder, e aí é onde encontra-se a dificuldade. Vi que tem alguém aqui falando já no chat que tem dificuldade de quebrar essas barreiras, realmente. Aí você Uhum. precisa ter um apoio da alta administração para dizer o seguinte: olha,
acabou essa história de área, né? Não tem área. Vocês vão ficar aqui. Inclusive, tem escritórios de clientes nossos que as pessoas não têm local certo para sentar. Elas Uhum. escolhem o local dependendo da disponibilidade do dia. Então, isso traz uma integração muito grande, porque ela não fica sempre sentada no mesmo lugar com aquelas pessoas, ela está sempre se locomovendo e viabilizando aí o fluxo, né, de uma maneira mais integrada. Mas é incrível, a gente já fez isso numa empresa e acreditem, estava uma pessoa na frente da outra, em vez de elas falarem para resolver um problema, um mandou e-mail para o outro. Você vê como isso está enraigado, né? Exato. Tá Exato. enraigado na cabeça da pessoa. Ela sabe que eu tá. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, você pode falar com ela, não precisa mandar e-mail. É Isso. verdade, ele está aqui na minha frente. Então, às vezes isso já está no modelo mental da pessoa e ela não quebra essa barreira, né, Sibal? Exato, exato. São paradigmas que a gente chama de os desperdícios ocultos ainda, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ouviram aquela expressão, ah, mas eu sempre fiz assim. Isso não sei se acontece na empresa de vocês, mas é muito comum a gente escutar isso, né, Alexandre? Ah, eu Síndrome sempre de fiz Gabriela. assim. Exatamente. Então, esse é o ponto. Então, combinar etapas para fazer fluir é fundamental e uma maneira ótima de fazer isso é o processo em célula, sentar junto e entender o como a tarefa atrapalha ou ajuda o próximo processo, né? A próxima etapa que está, talvez, às vezes a gente escuta assim, nossa. Quer dizer que se eu não fizer certo, eu provoco tudo isso. Aí a pessoa percebe. Então, o mapa de fluxo de valor ajuda a gente a entender onde nós estamos e o que nós fazemos e qual a importância do nosso trabalho para o todo, para o todo funcionar, que é mais importante ainda. E aqui aplica FIFO também, mas o FIFO é bem conhecido, eu vou passar rapidamente aqui. First in, first out, é o primeiro que entra, primeiro que sai. É aquela história de você fazer por ordem de chegada, ou, enfim, esse é o FIFO. A outra questão, e aqui tem o exemplo do processo de contratação de vendedores, né? Que levava 18 dias entre recrutamento e seleção. E aí, olha só, a solução foi montar um supermercado que é o chamado banco de talentos. O supermercado, às vezes a gente fala assim, será que é possível montar supermercado no Office? Sim, é possível. Eu posso fazer isso, por exemplo, com fornecedores, olhando aí, contratação de treinamento. Para que eu tenho que fazer uma contratação a cada treinamento? Se são treinamentos que acontecem com uma certa frequência, eu posso montar um Kanban e deixar isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre que a expressão sob encomenda. Eu contrato sob encomenda, faço um contrato anual e eu executo conforme demanda. E aí o lead time, eu elimino aquele lead time que era de contratação, de pesquisa de fornecedores. Aí eu faço isso uma única vez. E aí eu passo apenas a executar. Então, o lead time que seria, por exemplo, de 90 dias, pode ser de apenas 15 dias, que aí é um dos próximos conceitos que a gente vai falar, que é o chamado acordo de nível de serviço, que é basicamente o SLA, que é o muito conhecido, que é o Service Level Agreement, né? E aí, uma coisa que é importante eu estabelecer, mas eu posso montar um acordo de nível de serviço do RH com a área produtiva? Claro! Eu posso dizer para eles assim, para cada vaga que entrar, eu vou fechar a seleção, o processo de recrutamento e seleção em 30 dias ou em 15 dias. E aí é um acordo mesmo que você tem com outra área. Ou então você tem esse processo de compras. Se for compras que não requer uma produção, que não e for repetitiva, eu também posso estabelecer acordo de serviço. E isso estabelecer para qualquer área, qualquer assunto. Muito comum o pessoal ir até o jurídico, vai elaborar o contrato. O jurídico não gosta de fazer acordo nível de serviço muitas vezes. Aí a gente estabelece, quanto tempo você precisa? Aí eu preciso de 15 dias. Então, tá bom, eu só vou cobrar você
A hora que você chegar a 15 dias, aí sim você tem um acordo estabelecido e o processo vai o quê? Fluir. Uma coisa importante nesse acordo de serviço, aqui tem assim, como será monitorada a performance? Ora, pessoal, não, então, assim, aquilo que não é medido não pode ser avaliado. É fundamental que a gente monitore como é que as coisas estão chegando para a gente e como é que se aquilo que eu prometi entregar, eu vou entregar dentro do prazo. Então, fazer métrica para atingir a meta é fundamental. E aí, qual é a política de consequências? Essa é sempre uma pergunta importante dentro desse contexto dos acordos de serviço. Aqui é o seguinte, quem chega primeiro? Ó, pessoal, aqui a gente olhando assim, embora seja até divertido ver a competição entre o coelho e tartaruga, e aí o que traz por dentro, por trás dessa competição é qual é o ritmo, como é que a gente nivela o nosso trabalho para evitar aquela questão de sobrecarga ou simplesmente, às vezes, eu estou entregando as coisas no ritmo fora da necessidade do meu cliente ou daquilo que realmente é necessário. Algum comentário aqui, Alexandre? Não, não, não. Muito Falou, bem. falou, não. Outra coisa que é Não. fundamental também, a gente às vezes esquece, qual é o trabalho padronizado no mundo administrativo? No mundo administrativo, você tem lá o cara que tem, às vezes, 30 anos de experiência, sempre fez assim, e aí, como é que é o processo de treinamento do estagiário que acabou de entrar? Encosta ali no mais sênior, né? E aí você não tem trabalho padronizado. E trabalho padronizado, gente, não significa aqueles POPs, hein? Procedimento operacional padrão de 159 páginas, e ele fica onde? Dentro da gaveta. Trabalho padronizado, ele tem que ter uma razão de ser, tem que ser simples, tem que ser visual e tem que transmitir a mensagem para fazer certo e da primeira vez. Então, uma coisa assim, simples, eu fiz um trabalho no centro de atendimento ao trabalhador em Campinas, e aí tinha uma situação que no CEPAT era o quê? O pessoal tinha uma grande construtora, anunciou várias vagas, e essas vagas fez a fila para o emprego dar voltas em uns 3 quarteirões. E aí, quando a gente estava fazendo o mapa de um dos processos, uma da atendente veio desesperada, falando assim: olha, a impressora térmica de emitir o número, né, que o pessoal chama lá de a senha de atendimento, parou de funcionar. E aí não tinha plano B. Aí eu orientei a moça para fazer o quê? Para ele limpar a impressora por dentro, porque essas impressoras térmicas, a hora que faz o picotamento, cai sujeira e impede o papel de fluir. E aí, depois de uma hora, ela voltou, conseguiu fazer funcionar. Eu falei, agora, o que a gente precisa? De um trabalho padrão. Então, você vai escrever uma folha, deixar na sua frente, limpar a impressora a cada 15 dias. Ou seja, passou a criar uma alternativa, um fluxo de cada 15 dias para evitar que a impressora quebre. Esse é um exemplo simples Legal. dentro do escritório.
Aqui tem vários outros. É Oi? isso, acho que pode passar, né? Rápido. Esse aí é um exemplo que a gente vai deixar disponível, é o de atendimento, né, Sivaldo? Eu Sim. acho que é isso. Não, pode sim. Esse aqui é da qualidade da fonte. Aqui também são outras. Como é que a gente garante no mundo administrativo que a coisa venha correta e completa? Simples, checklists, gente. Você faz o checklist, sim, não, e aí veio certo, veio, ou não, devolve, vamos corrigir. Só vou para frente, só vai passar para frente se eu tiver correto e completo, tá? Aqui no dia a dia, eu tenho, por exemplo, vocês têm, quando vocês vão preencher algum formulário online, tem o CPF, se você digitar um dígito errado, você aí aparece, fica vermelho, número incorreto, ou o e-mail, está faltando o arroba, são pocaiocques, né, que é a prova de defeito, e dá para a gente implementar também no nosso dia a dia. E aí, gente, eu vou passar rapidamente aqui. Uma das coisas fundamentais também, como é que a gente faz a gestão, o gerenciamento diário das nossas atividades? E é isso aplicável não só na produção, no nosso dia a dia também, na hora de compras, na hora de RH, você fazer um quadro colocando aqui quais são as vagas disponíveis, o que está pendente, visual. Quais são as compras, como é que, o que está atrasado, e aí fazer a gestão, o gerenciamento diário significa o quê? Reunião de 5 minutos de status, foco na solução do problema, e a reunião semanal pode ser mais focada de resultado, e a mensal fazer lições aprendidas, e olhando aí para o que a gente pode melhorar, e focando sempre na melhoria contínua. Os 5 passos para melhorar os processos administrativos. Então, o primeiro deles é quais são os requisitos do cliente? E cliente é todo aquele, por exemplo, seu cliente interno, pode ser produção, pode ser engenharia, pode ser qualquer área, pode ser o próprio cliente mesmo, externo. Onde aplicar fluxo contínuo no seu fluxo de valor? Que eu posso quebrar de barreiras para tornar, fazer fluir? Que conexões são necessárias? E, enfim, aí todas as outras, isso aqui, esse material a gente vai deixar para que vocês possam depois usufruir e aí vou passar aqui. Essa é a nossa apresentação, eu sei que a gente passou do tempo aqui, 20:10, né? É, Não, acho agradeço que terminou no bastante. tempo, acho que terminou no tempo, né? Foi bem, né? Ah, Foi terminou bem, no tempo, Sivaldo. perfeito. Eu acho que aí, eu acho que a mensagem final, né, Sivaldo? Só falando assim que realmente não é tão trivial, mas existem alguns fatores de sucesso, né? Um deles envolver a equipe, usar o mapeamento é um outro fator de sucesso, ouvir as pessoas e promover, né? Promover a união. E o pessoal até perguntou aqui, puxa vida, como é que rompe as barreiras? A melhor forma de romper as barreiras é torná-las visíveis. E aí depois você tratar as barreiras de maneira eficiente, né? Que é o que a gente sugere aí, criando fluxo. Acho que é isso. Valeu, Sivaldo, pela apresentação, muito boa. Legal. Muito Aprendi um obrigado, monte. pessoal. Muito, muito bacana. Opa, muito bacana, Sivaldo. Parabéns aí pela apresentação. E a minha pergunta, eu estava elaborando aqui, né? Geralmente o palestrante ele vai falando, eu vou fazendo aqui as minhas anotações. E aí o Alexandre ele trouxe um comentário que um dos colegas fez aí no nosso chat, né? Como é que a gente rompe as barreiras? E aí o Alexandre já trouxe aí um pouco da explicação, deixando elas visíveis, né? Só que aí, Alexandre, era inclusive em cima do pouquinho do que eu tinha elaborado aqui, eu quero agora trazer talvez uma outra perspectiva, né? Porque Uhum. o Sivaldo trouxe aí muito bem essa associação. Eu fiz aqui alguns comentários, como por exemplo, né? Eu trouxe assim, para mim fez muito sentido, né? Quando a gente fala, por exemplo, o seguinte, olha, fluxo de informação ele está ali para o fluxo de valor, no meu entendimento, como o Lean Office ele está ali para o Lean Manufacturing, né? Porque Exato. quando a gente
olha para o fluxo de valor, geralmente a gente olha para uma matéria física, né? Para algo, para construção. Pô, Lean Manufacturing está aqui, eu vou olhar para a construção dessa minha caneca, então eu vou olhar o valor na medida que essa Físico. caneca for sendo transformada. No Lean Office é a informação, né? Só que aí, ou entre outras coisas, a informação. E aí, dentro dessa lógica, eu estou construindo aqui o raciocínio, né? Vocês trouxeram a associação de vários desperdícios. Por exemplo, estoque de informação, processamento desnecessário. E a gente não Isso. olha para isso quando a gente está dentro do escritório. A gente está toda hora olhando ali para o lado de fora da sala, né? Quando é a linha de produção. Dentro da sala, a gente não olha para o deslocamento das pessoas. Pô, pegar uma impressão. Aí a gente falou aqui da quantidade de e-mails, né? Do acúmulo de e-mails de pessoas que a gente copia de forma desnecessária e a gente lota as caixas de mensagem, mais do que isso, lota a capacidade, né, de armazenamento. Então, a gente deixa de perceber essas coisas, né? Uhum. E aí, oi. Não, tá certo. E Pode aí tem, continuar. tem uma outra lógica aqui, para eu formalizar aqui, para formatar aqui a minha pergunta, que é sobre a espera. Que eu disse, caramba, quanto que a gente Nossa. espera sobre a informação, os quanto que a gente espera sobre alguma coisa. Por exemplo, sobre, quando a gente fala de indicadores, né, para a tomada de decisão. Aí, justamente pensando nisso, eu coloquei mais ou menos assim, ó. Geralmente, a gente precisa de informação e indicadores para desenvolvimento, por exemplo, de projetos de melhoria. Caramba, eu só consigo fazer a melhoria se eu tenho a informação, né? Eu só Uhum. consigo desenvolver um produto se eu também tenho a informação, né? Uhum. E aí esse problema ou a falta de informação gera espera e isso acaba se tornando um problema crônico dentro das empresas. E aí começa o telefone sem fio, né? Eu entrego a informação errada, aí volta o fluxo, aí vai, volta e vai nessa confusão todinha, e isso gera espera. E aí o produto não sai, eu não consigo desenvolver o produto ou não consigo dar uma solução desejada. Aí agora vem a pergunta, que vai justamente na linha de como tu trouxe. Como é que a gente elimina isso? Como é que a gente ou rompe essas barreiras, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa lógica que você trouxe, aí Sivaldo e Alexandre, né? Que é tornando os problemas visíveis. Mas como é que a gente faz isso? Porque eu particularmente enxergo isso como uma grande dificuldade. Então, você Ó, quer começar, Alexandre? Eu... pode ser, pode Come... ser. Uma Ah. das coisas, Alan, que a gente percebe, assim, muitas vezes é que o fato dele não ser visível sempre é mais difícil, tá? A gente está aqui, claro, são anos de experiência, a gente já conviveu com isso, muitas vezes a gente encontra muita barreira, né? Quando a gente fala assim, vamos pôr aqui no papel como é, o cara fala, não, mas eu já sei como é, eu não preciso pôr no papel. Só que ele não entende que é com esse olhar, por isso que a gente fez questão de investir bastante tempo no enxergar o desperdício, porque o nosso olhar não está preparado para isso. A gente está no dia a Uhum. dia aqui e vai tocando, né, como dá, e a gente não enxerga aquilo é um problema. Muito pelo contrário, na área administrativa se acostuma com o problema. Então, o cara assim, não, mas eu mando para o meu chefe assinar e demora mesmo. Ele demora 8 horas porque ele só vai fazer no final do dia. Cara, mas essa informação que ele demora 8 horas pode prejudicar uma entrega que eu tinha que fazer em 2 horas, em 2 dias, né? Então, esse olhar é o que eu falo, é mais importante a gente se preparar, né? Eu brinco até com o pessoal, sempre faço assim, ó, tira o óculos e põe o óculos, né? Então a gente troca o óculos, né? Que nem a gente tá, Aham. essa ideia do desperdício é exatamente isso, é ter esse olhar para quando forem desenhar, tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes o pessoal coloca ali como normal. Ele acha normal o cara assinar lá daqui a 8 horas. É normal. A gente fala, não, não é normal. E aí que entra o papel do consultor, da pessoa um pouco mais experiente, para poder ajudar a construir isso, né? Não é tão simples assim, né? A gente que está no meio do furacão, eu brinco, como é que é aquela história? Santo de casa não faz milagre, Isso, né? isso. Então, meu olhar é esse. Eu acho que primeiro a gente tem que encarar e achar assim, puxa, é um problema. Eu tenho que enxergar primeiro. Depois eu vou ter que ensinar o outro a enxergar isso como um problema também, porque ele pode achar assim, não, Alexandre, eu tenho meu tempo. Eu sou o gerente, eu só vou assinar no fim do dia, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Então, até isso a gente tem que lidar, né, com essa política, um pouco da postura do líder, né? Mas aí o Sivaldo pode falar.
Eu só quero complementar uma questão, até tem uma das perguntas aqui, até associada a isso, é como quebrar essa resistência, né? E essa resistência, então, uma palavra no japonês se chama nemawashi, né? Que é envolver as pessoas. E ao envolver as pessoas, e aí, então, assim, tem que separar as pessoas do problema. Porque quando eu aponto o dedo, eu crio já a resistência, eu potencializo a resistência. Agora, quando eu passo ou sentar do lado dessa pessoa e olhar para o problema, eu começo os dois juntos mudar o ângulo, trabalhar junto para aquela solução. Então, e aí assim, não tem assim uma receita de bolo que você fala assim, faça isso e vai acontecer. O mapa de fluxo de valor, ele é uma ferramenta poderosíssima para enxergar fluxo. E mais importante que isso, quando você passa a olhar para o fluxo de valor, eu tenho assim, o fluxo de valor de compras. Ele é o mais importante da empresa? Não necessariamente. A gente tem que quebrar essa história de importância, essa questão. Qual é o fluxo principal da empresa? E aí, quando eu olho para o fluxo principal da empresa, se é uma indústria, eu estou olhando para a indústria, o fluxo principal é a produção. Então, toda a parte, as áreas administrativas é back-office. É como se a gente estivesse imaginando um grande rio e cada departamento, cada área é afluente desse grande rio. Então, eu trabalho para o fluxo fluir. Essa é a essência. Se a gente for pensar em quebrar barreiras. Então, a essência é olhar para esse todo. E aí, sempre, quando a gente vai, né, Alexandre, a gente pergunta, para quem que nós trabalhamos? Se eu vou no hospital, eu falo assim, para que a gente trabalhamos? Aí o enfermeiro, o médico, diz assim, eu trabalho para o hospital. Não, você trabalha para o fluxo do paciente. Ou se eu vou numa escola, é o fluxo do aluno. Ou se eu vou numa prefeitura, é o fluxo do cidadão. E se eu vou numa indústria, é o fluxo do produto. E assim sucessivamente. Só para a gente fazer um parênteses aí da importância de entender o fluxo de valor. Tá? Sim, eu acho que faz todo sentido, Sivaldo. E aí eu acho que você trouxe uma palavra que reforça isso, né? Que é o Nemal acho. Eu acho que é justamente isso. As barreiras elas vão existir. Esse telefone sem fio vai existir, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, muitas das vezes a gente precisa realmente fazer muitos Nemal acho de ficar, né, vindo e trazendo e quebrando as barreiras que venham a realmente a surgir. Tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar agora aqui na tela, rapidamente, o QR Code, já vou colocar aqui o nosso Forms no chat, para que a gente faça o cadastro aí das pessoas para o nosso sorteio. E aí, ao mesmo tempo que elas vão cadastrando, a gente vai respondendo aqui as perguntas, tá certo? Então, eu estou colocando aí no chat e vou projetar na tela o link para o Forms. E a senha que eu sempre peço vai ser hoje 2017, tá? E vou projetar aqui rapidamente também o QR Code. Então, quem. Bom, eu não preciso preencher, né? Eu também não. Tô brincando. Olha, então, enquanto isso, eu vou deixar aí um minutinho. Tem uma pergunta do Leandro que diz o seguinte: deixa eu ver. Como vencer essas resistências do pessoal que trabalha nos processos administrativos? Acho que é um pouco do que a gente já conversou, né? Vou aqui para outra. Estou passando por isso, mostrei um Gemba do escritório e o pessoal falou: Nossa, trabalho tudo isso de gente, né? Trabalho tudo isso de gente aqui. Isso foi a Tati, né? Ela fez aqui um comentário. E Legal. eu acho que aí eu vou aproveitar É, aqui a Tati com esse comentário. E aí eu tinha feito a anotação que vocês também colocaram, que é sobre as barreiras invisíveis, né? Muitas das vezes a gente tem lá uma parede, tira a parede e ainda continua com aquela barreira invisível. E eu acho que isso acontece demais, demais, demais. Qual a dica também vocês trariam aí nesse sentido? a Olha, pergunta a respeito. Pode falar, Silvão. essa é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que
não tem milagre. Eu acho que você tem que fazer despojar-se. Bom, primeira coisa, aprender a ouvir. Então, quando alguém faz uma crítica, às vezes no sentido de, peraí, o que eu estou fazendo só para mim, eu tenho que mudar o foco. A gente, às vezes, dentro do processo administrativo, se a gente olhar para os indicadores, você tem indicadores de compras, indicadores de finanças, indicadores de RH, será que eles estão conectados com a estratégia? Esse é um ponto importante. Muitas vezes, a maioria das vezes que a gente vê, não estão conectados. E aí, o resultado disso é, eu meço lá, por exemplo, número de pedido emitido. Para que serve essa informação? Para quem serve? Se eu, ou número de contratações emitidas, contratei 150 pessoas esse mês. Legal, parabéns. Mas será? Aí eu tive um turnover dessas 150, 15 pediram demissão no primeiro mês. Qual foi o resultado prático disso? Então, o que a gente precisa é, na verdade, quando você olha para essa questão de quebrar o grande desafio é como é que eu começo esse trabalho, saindo na minha cadeira e indo para o outro lado e vendo acontecer, vendo como a contribuição sai indo um pouquinho além do minha zona de conforto, né? Eu sei que isso provoca desconforto. Até uma coisa interessante, né, Alexandre? Quando você sai de uma área, vai para outra, às vezes o seu chefe diz assim: o que que você vai fazer na outra área? Verdade. Isso não acontece? Então, Sim, bastante. questão de ego, quebrar essas barreiras, trabalhar junto com a outra área, trabalhar junto na própria equipe, melhorando o dia a dia e desafiando todo dia, fazendo a seguinte pergunta, mais ou menos isso, né? Como eu posso melhorar meu dia hoje? O que eu quero ser quando crescer? Boa. Então, esse é o grande desafio, é um pouco da postura muito mais comportamental. Se tiver um, conseguir convencer o seu colega, já são dois. Já aumentou 100%, duas pessoas pensando fora da caixa. Aí, se você conseguir três, quatro, em pouco tempo. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e em pouco tempo você estará fazendo o impossível. Isso é Lean. Legal. Eu acho que o Lean Office, o Alexandre e Silvaldo, ele está muito justamente relacionado de como a gente consegue convencer as pessoas para fazer diferente, né? Porque quando você vai para um processo de manufatura, por exemplo, você consegue, através da transformação de um elemento físico, mostrar um resultado diferente. Mas quando você vai para o setor administrativo, eu acho que é sobre as pessoas muito mais do que a estrutura física, né? E aí eu me lembrei agora de uma frase, né, que foi inclusive falada aqui num dos nossos workshops do Same Obara, né? Que ele traz mais ou menos o seguinte: no Lean, ou melhor, muitas coisas na vida você precisa é, ver para crer. No Lean você precisa crer para ver, né? Eu acho que o nosso papel seria esse de a gente realmente, porque eu acho que foi um pouco do que tu trouxe da tua fala, Silvaldo, de você acreditar e fazer todo dia um pouquinho diferente e convencer a pessoa do lado que é possível fazer melhor hoje do que Isso. ontem. Isso, exatamente. Tem até uma pergunta aqui, ó, que o Carlos Vettorazzi pergunta também, poderia falar mais sobre como fazer a padronização? Padronização no administrativo, assim como acontece no ambiente fabril, é você ter o mínimo necessário para garantir que a informação chega completa e correta. E aí, por exemplo, tá uma coisa simples de se fazer, a área de atendimento. A área de atendimento, você ter lá o passo a passo, quais as etapas que ela vai seguir de fazer o primeiro. Ela faz a saudação, depois ela
que ela faz a saudação, ela pergunta, dá um passo. Então, esse passo a passo que você faz é o algoritmo, e aí, seguindo isso, você vai garantir que tua atividade seja completa e correta para você seguir em frente. É Agora, agora, checklist, agora tá? nem tudo é padronizável, né? É o que eu falo. Na área É, administrativa tem uma característica que tem muita atividade que ela é acíclica, ela não é cíclica, né? Então, a gente sempre fala que o padrão é daquilo que é repetitivo, né? De sim. preferência. Tem coisas que você vai pensar e talvez não tenha que padronizar. Agora, algumas coisas sim, algumas coisas são repetitivas e é até bom, né? Eu brinco, pessoal. Você sai de férias e o pessoal liga para você? Então, se liga para você, é um problema. É que você não tem o trabalho padronizado para que a pessoa que está no seu lugar resolva o problema. Então, a importância do trabalho padrão é isso também, é você ter o trabalho padrão daquilo que é importante, né? Cuidado para não sair burocratizando, né? Eu já vi lugar onde o pessoal Exato. faz o trabalho padrão para ir no banheiro. Pelo amor de Deus, não é bem isso, sabe? Assim, vamos devagar, vamos, né, olhar aquilo que é importante, aquilo que é repetitivo, que é uma tarefa que tem erro, né? Que é importante a gente ter ela padronizada. Hoje tem vídeo que ajuda muito. A gente fez um trabalho num Sim, cliente nosso, o Sivaldo, fez um trabalho excelente, onde a gente usou muito vídeo, a própria pessoa explicando como entrar na tela do SAP, o passo a isso. passo. Então aí a pessoa, né, várias puderam dizer para ele assim, você fala, pô, agora eu posso sair de férias, as pessoas vão saber fazer o meu trabalho, Isso. né? E mais E que isso, né, Alexandre? é, Esses vídeos que a gente fez, ele minimiza os custos de treinamento, inclusive, é, né? Porque a é. pessoa nova entra, ela tem lá, ela faz. Eles têm que ser vídeos rápidos, não pode durar 3 horas, senão a pessoa não consegue Sim, sim, também, mas sim. tem que ser vídeos rápidos. E esses vídeos ajudam muito a fixar o conhecimento e passar esse conhecimento E sem ficar na tira, cabeça das pessoas, né? isso tira da cabeça das pessoas e aí torna o conhecimento algo factível, que eu falo assim, ele sai do imaginário para o tácito, alguma coisa você pode tocar, né? Fala, caramba, realmente essa é a tarefa, né? Então, esse é o nosso trabalho, porque hoje o conhecimento está nas pessoas. A pessoa sai, a empresa entra em colapso. Então, isso não pode acontecer numa organização. Quer dizer, a pessoa sai, tudo bem, ela saiu, tem o processo todo desenhado e aí você consegue ter a gestão, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal, e aí logo em seguida a gente vai para o sorteio, tá? Do Maurício Sorrentino. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Olha, Eu vi pergunta as para o sensei de linha ou colecionador de actions figuras. figures. Qual a ferramenta usar para mapear o processo administrativo? SM, Macgami ou outra forma de mapear o processo? É uma boa pergunta. Como é que a gente É, mapeia processos administrativos? SM, Macgami ou outra forma de processo? legal. A gente usa bastante o VSM mesmo, que o Sivaldo colocou. Eu É. acho que o Figure Out é porque ele deve ter visto algum vídeo meu e eu tenho umas coleção de super-heróis aqui, né? Meu hobby. E a gente usa bastante o VSM, que o Sivaldo apresentou. O Makigami também a gente usa muito mais quando é um processo que tem timing, por exemplo, o processo de PCP, de SNOP, aí a gente usa um pouco o Makigami. Eu não sou especialista nisso, o Walter, que trabalha com a gente, tem essa especialidade. Mas a gente usa muito mais o MSFV, porque a gente tem que tomar cuidado também, gente, assim, simples, né? Fazer as coisas simples. Às vezes a gente já recebeu aqui, assim, vários pessoal que tem o software, o cara nem precisa sair da sala, ele fica numa sala, o outro na outra, e aí você entra com os dados aqui, os desenha lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, junte as pessoas, não é para separar as pessoas. Então, assim, existe um ritual, né? Eu costumo dizer assim, o Sim. ritual é esse, as pessoas se juntarem para desenhar e todo mundo vê o processo. Então, essa história de. Por isso que o Sivaldo falou bastante isso. Cuidado com a tecnologia demais, sabe? Às vezes a tecnologia ela separa as pessoas, é que a gente quer juntar as pessoas, a gente quer que todos tenham a mesma visão do processo, e um ajude o outro, né? Mas a gente usa bastante o VSM, que é o que está no livro, aliás, recomendo. E Uhum. aí Ó, a gente usa Excel, usa o Miro às vezes, né, Sivaldo? Às vezes usa o Miro. isso, isso. E nada contra a tecnologia. A tecnologia É, ela veio para, ela está aí e veio para nos ajudar. sim, Mas sim. olha, ajudar, isso é importante essa palavra. Então, primeiro vamos melhorar o nosso processo, depois a gente Isso. implementa as tecnologias para automatizar. Cuidado para não automatizar o processo ruim
ou processo cheio de desperdícios. Isso aí. Tá? E agora vamos lá para a última pergunta do Carlos Vettorazzi. Quando vocês fazem mapeamento de processo, vocês fazem por áreas separadas e depois juntam todos os processos ou já fazem todas as áreas juntas? Normalmente todo mundo junto. É isso aí. Assim, a diversidade promove uma construção, uma riqueza absurda. Porque quando eu junto compras com finanças, com fiscal, com RH, as pessoas pensam, nossa, eu não sabia que era assim, tão complicado a área de comércio exterior, ou que era tão complicado. Aí o pessoal começa a perceber a importância da nota fiscal, porque muitas vezes muitas pessoas nem sabem a importância da nota fiscal, É. ou a importância de você fazer com que os documentos fluam. E aí, o que que isso promove? Promove conhecimento. As pessoas saírem do seu mundinho, do seu cantinho, né? Para uma visão muito mais cooperativa, né? Eu coopero com o outro da mesma visão. E aí o fluxo de valor é mágico, gente. Eu costumo dizer que o fluxo de valor está, quando você mapeia ele, ou desde o início, envolvendo várias áreas, é mágico. As pessoas passam a enxergar, e dar valor ao processo uns dos outros. E essa é uma das melhores maneiras de quebrar os heróis da resistência. Tá? Legal. Eu disse que aquela era a última pergunta, mas vem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é do mestre Haroldo Ribeiro, tá? Haroldo Ribeiro aí, grande referência de 5S TPM. E ele pergunta o seguinte: já que vocês falaram para começar pelo simples, o 5S seria um princípio tanto para diagnosticar desperdícios como para combatê-los? Bom, primeiro é uma honra. Vindo dele, eu fico até com vergonha aqui, porque eu não tenho relação com essas coisas, não. Não, sem dúvida, o 5S é a base, né? A gente tem usado bastante nos escritórios, né? Principalmente o 5S físico e também o digital, né? Às vezes a gente pega a organização dos arquivos num determinado lugar e faz o 5S. Então, em todos os nossos treinamentos tem lá o mapeamento e depois o 5S, é a base, né? Sim. E ajuda muito a enxergar os desperdícios, sem dúvida nenhuma, né? Não sei, é a minha opinião, para você ouvir do Sivaldo aí. Ah, exatamente isso. É muito interessante, né? O pessoal vai fazendo e vai acumulando coisas. A gente tem assim, uma capacidade de guardar, né? Ah, eu vou guardar esse arquivo aqui, eu guardo e-mail. Aí eu guardo os 150 e-mails, porque um dia alguém pode precisar, né? Parece uma frase que meu avô utilizava, né? Quem guarda o que não presta tem sempre o que precisa. Isso em mim é uma coisa absurda. Então, a gente tem que praticar o 5S, organização, limpeza, não só. E aí o Alexandre citou bem, né, que muitas vezes a gente fica acumulando dentro do próprio laptop, das próprias caixas de entrada, na rede, né? Aí você tem uma rede, todo mundo. Eu guardo o mesmo arquivo, o Alexandre guarda, o Alan guarda o mesmo arquivo. Para quê? Então vamos botar no SharePoint, compartilha isso, está todo mundo utilizando a mesma base. Então, 5S, fundamental. Muito bom. Pessoal, já estamos chegando aqui ao final do nosso workshop. Eu vou projetar então aqui o, o link onde a gente faz aqui o sorteio, tá? Antes disso, eu queria já aqui deixar gravado e registrado e fazer um convite para a próxima terça-feira. Acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Na terça-feira que vem, a gente vai fazer um trabalho aqui diferente. A gente vai fazer uma masterclass de Minitab, resolvendo problemas práticos, onde eu vou trazer vários cases práticos, né, de questões relacionadas ao mundo corporativo, à indústria, e a gente vai utilizar a estatística básica através do software Minitab para resolver alguns problemas, trazendo aí alguns indicadores, alguns gráficos, como esses que estão aqui na tela. Então, já deixo aí o convite para quem está aí nos assistindo até agora. Vou divulgar esse próximo workshop, que será a nossa masterclass aí nas nossas redes sociais, a partir de amanhã. E agora, indo para o nosso sorteio, deixa
eu já colocar aqui. Lembrando, nós teremos agora o sorteio de 2 livros, tá? Primeiro livro vai ser qual, Alexandre? Você escolhe. Tá no silencioso o teu microfone. Pode ser esse vermelhinho aqui. Opa, peraí, deixa eu tirar o fundo aqui. Peraí. Aí, dá para ver, né? Ah, deu O Sim, para vermelho ver. sim. primeiro. Vermelho e depois o LeOffice. Boa, beleza. Primeiro Então, vermelho. Uma vida sem desperdício. isso, beleza. Então vamos lá. Primeiro é Uma Vida Sem Desperdícios. Então eu vou. Deixa eu projetar aqui de outra forma que eu não estava. Pronto. Deixa eu ver que tem uma pessoa aqui no chat. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, do número 2 ao número. Deixa eu ver. Aconteceu algum probleminha aqui. Ah, tá. Vou gerar novamente, que eu vi que aí entrou mais uma pessoa, tá? Então vou gerar aqui novamente a lista. Então vamos lá. Temos do número 2 ao número 14. O número 13, tá? Eu excluí porque era o Arthur Gomes que estava aqui 2 vezes. Opa, número 15 aqui, o Haroldo também está aqui. Então, Arthur, eu vi que tinha sido feita a inscrição 2 vezes, então eu excluí aqui o número 13. Se o número 13 vier, a gente já sabe que sorteia novamente, beleza? Tá claro para todo mundo? Então, do número 2 ao número 15, vou mudar aqui, do número 2 ao número 15, o primeiro livro. E o sorteado foi número 4. Número 4 é o Diego Severiano. Diego tá aí com a gente? Só vale se estiver aí com a gente. Diego tá aí com a gente? Pode Tô abrir o aqui. áudio ou... Boa noite, tô aqui sim. Beleza, Diego. Então, parabéns aí. Vai receber aí o livro diretamente aí do nosso amigo Alexandre Cardoso. Valeu, Alexandre. Valeu, Diego. Depois passa o endereço pro Alan, tá? Pra ele Eu vou passar. pegar aqui com Beleza. eles. E o nosso segundo livro, que é o Lean Office, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório. Vamos aqui zerar. Do número 2 ao número 15. Número 11. E o número 11 é Tati Vieira. A Tati está aí com a gente? Tati está aí com a gente? Eu acho. Olá, Está aí com a gente a Tati. Então, Tati acabou de ganhar aí agora o livro do Alexandre Cardoso, Lean Office, né? Me deu um branco agora, Alexandre. Como a vida sem desperdício no Uma escritório. vida sem desperdício no escritório. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso workshop. Agradeço desde já mais uma vez, né, o Sivaldo aí e o Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, Sivaldo. Fica aí com vocês aí também. Só uma pergunta, rapidinho, Alan. Será que eu posso pedir pro pessoal seguir a gente lá no Instagram? Claro. A gente tá agora no Instagram da empresa, é número 2B Lean underline. Se vocês puderem seguir a gente no Instagram, eu agradeço. 2B, Vou escrever link. aqui. Ah, e também no LinkedIn, né, Alexandre? Isso, LinkedIn também. Esse aqui é o Instagram e agora o da empresa é só digitar 2B Link e aparece lá. Eu não sei. Essas coisas, coisa de gente jovem, né? Mas deixa eu facilitar aqui, ó. Deixa eu projetar aqui na tela. Quem ainda tiver aí. Legal. E parabéns. LinkedIn aí do Alexandre, é só apontar aí pro QR Code que tá na Poxa, foto dele, tá? Vai legal. direto pro LinkedIn. E Alan, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, viu? Olha só, já testei aqui, deu certo, viu? Deu, né? Que Beleza. bom. Direto aqui pro LinkedIn. E agora para o do nosso colega, opa, Sivaldo. Olha aí. Também Legal, legal. é só apontar aí.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Sivaldo. Acho que sempre é uma grande oportunidade a gente trocar experiência, aprender um pouquinho aí, né, com a experiência já de anos de carreira, de utilização do Lean, né, não só no escritório, mas uma vida toda aí dentro, né, do Lean, dentro aí das experiências que vocês compartilharam aqui com a gente. Então, agradecer a todos, agradecer a nossa audiência, agradecer o Haroldo, a cada um que esteve aqui com a gente. São 8 horas, são 20 horas e 43 minutos. E é sempre muito bacana estar com todos vocês. Um forte abraço, pessoal. Até mais. Abraço, até Ah, mais. tchau, tchau. Tchau.